Amigos, o Brasil é um país diferente? Não. Cada país tem a sua história, a sua cultura, e na história, na cultura do nosso país, é necessário, a história mostra que de 20 a cada 30 anos ocorre uma intervenção militar. Isso está na história. Cada país tem a sua história. Aqueles países árabes, muçulmanos, o Japão, cada país. Então o Brasil não é que é diferente, não. Ele é diferente na cultura. E agora, a nossa cultura mostra que as autoridades públicas, existe um problema de ética e de moral aqui no Brasil. Aí se destroem as instituições, a corrupção fica avassaladora, o analfabetismo aumenta, a pobreza aumenta, aí os militares intervêm, porque os militares eles demonstram, impõem um certo respeito na conduta deles, na hierarquia, na obediência. Aí a sociedade melhora. Por 10, 20 anos a sociedade melhora, o Brasil enriquece, o povo enriquece. Só que esses últimos 30 e poucos anos, depois que os militares largaram o poder, o Fernando Henrique protocolou lá na ONU aquela história que os militares não podiam falar sobre política. Aí muitos militares que estão na reserva aprenderam, né, não se falava mais em política dentro dos quartéis. Por isso que vocês devem acreditar nos generais mais velhos, no pessoal das Forças Armadas, mesmo da reserva, os mais velhos. Isso foi até um militar que me passou essa mensagem aí, dando essa informação. Então, pessoal, o Brasil é especial, mas tem a sua história. A nossa história mostra que tem que haver intervenção. Isso mostrou-se já na nossa história, na nossa cultura. E o Vilas Boas mesmo falou lá na Globo que a intervenção é uma coisa comum e nós não devemos nos assustar. O problema que foi implantado daí mais braviamente o comunismo, que os comunistas estão infiltrados em todas as instituições. Eles queriam até influenciar a escola dos oficiais das 3 Forças Armadas, fazendo que os professores colocassem uma cultura diferente dentro da cabeça dos militares. Tanto que teve um famoso jurista aí que ministrava aulas lá, que era comunista, e eu acho que, se não me engano, eu não vou nem falar o nome dele, mas os senhores sabem de quem eu estou falando, que ele durante 20, 30 anos ensinava para os oficiais que estavam formando lá, rapazes jovens de 20 anos, 23, 25, que tem que respeitar a Constituição e que não pode haver intervenção, que tem que deixar os políticos resolver o problema. Resolver os políticos, você sabe como é que se ganha eleição aqui, comprando votos, comprando cabo eleitoral, fazendo propaganda milionárias com o nosso dinheiro roubado, não é mesmo? E as televisões. Em 64, quando houve aquela revolução lá, eram assim 500 mulheres pedindo intervenção militar, só que aparecia na primeira página do jornal dizendo que era 100 mil mulheres. Aí, porque a igreja estava do lado do Brasil, né? A igreja, as instituições, tinha certos políticos que estavam do lado do Brasil, do povo. Mas hoje em dia não tem nenhum, nem a igreja está do lado do povo, porque os comunistas se infiltraram também nas igrejas católicas e protestantes, em algumas. E é isso aí, pessoal. Então não vamos nos assustar, não. O Brasil é assim. É assim. Não é que... É a cultura nossa. De tempos em tempos tem que ocorrer uma intervenção militar. O povão, todo mundo quer intervenção militar. Agora, quem não quer é esse pessoal que trabalha na justiça, os que trabalham, a maioria que trabalha para o governo, porque eles sabem que vão ter uma aposentadoria 20, 40 vezes melhor que o autônomo, né? E por aí vai. Pessoal, então, não vamos achar que o Brasil é diferente, não. Cada país tem a sua cultura, tem a sua história. E na nossa história mostra que, de tempos em tempos, tem que ocorrer uma intervenção militar. Simples assim, simples assim. Então a intervenção militar vai ocorrer. Claro que vai. Um abraço, pessoal. E faz parte da nossa história os militares agirem para fazer uma limpeza geral. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Força, fé, esperança, perseverança. Vocês estão notando que quem está indo para a rua é a classe média e pobre, simples. E essa classezinha aí que ganha 20, 30 mil por mês se dana de trabalhar e acham que vão ficar bem, mas eles não sabem que já estão no sistema comunista e a riqueza deles, teoricamente, que eles vão acumular,
vai ser perdida para o governo. Eles já trabalham, já pagam, dos 20 mil que ganham, 77% eles devolvem para o governo de imposto. Então, esses mesmos que teria teoricamente, que serem as pessoas pensantes, os letrados, né? Que tivessem conhecimento, cultura, para exigir a intervenção militar e para as manifestações também, eles têm medo, porque aqui no Brasil é a lei do compadrio. O cara tem medo de reclamar do sindicato, do Conselho de Medicina, do Conselho de Odontologia, do Conselho de Engenharia, porque ele sabe que aqui não há justiça, aqui há autoritarismo. Esses caras do Conselho fazem o que querem com cada um dos seus membros lá. Então, em todo o setor do Brasil está assim. É uma ditadura já aqui, só que falsificada de democracia. Um abraço, pessoal, boa sorte. Acorda, pessoal letrado aí, acorda, pessoas formadas. Não tenham medo, não. Esses agrônomos, esses engenheiros. Tchau, pessoal. Advogados, não tenham medo, não. Não tenham medo, não. Os juízes estão com medo da intervenção. Um abraço.